Boa noite, irmãos. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Eu ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura do meu povo? Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas, e se os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O profeta Jeremias é o profeta que nós vamos estudar nesta noite. No capítulo 8, do versículo 18 até o capítulo 9, versículo 1, ele expressa de uma forma bem viva toda a tristeza dele em relação ao resultado do seu ministério. Esse capítulo 9, versículo 1, para vocês terem uma ideia, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho mais lágrimas para chorar. Ou oxalá, o provérbio, quisera Deus, a minha cabeça fosse uma fonte de água, os meus olhos fossem um manancial de lágrimas, para que eu pudesse chorar de dia e de noite. Mas ele não está falando de uma coisa que ele não fez, ele realmente fez isso aí. O profeta Jeremias, ele foi um homem que se derramou em lágrimas. É o profeta das lágrimas. Nenhum profeta tem um livro que é tipo um complementar. Seria ali um epílogo, né? Como você tem Isaías, você tem Ezequiel, você tem Daniel, mas nenhum deles tem, por exemplo, Lamentações de Isaías. Você não tem Lamentações de Daniel, ainda que Daniel também chorou, praticamente pelo mesmo motivo que o Jeremias. Mas quando se trata de Jeremias, além dele ser o segundo livro que mais tem palavras, tem mais palavras que o livro de Isaías, ainda que Isaías tem 66 capítulos, você encontra em Jeremias esse adicional. Qual adicional? Lamentações de Jeremias, ou seja, o choro de Jeremias, para a gente poder ver como é que era o coração desse homem, Jeremias, o profeta. Olha, eu quero hoje tentar responder para os irmãos essa pergunta que a gente faz aqui no começo: por que choras, Jeremias? Por que o Jeremias está chorando? Porque ele é considerado, pelos que estudam a palavra de Deus, o profeta chorão. Então por que você está chorando, profeta Jeremias? Por que tantas lágrimas? E aí nós vamos chegar nessa seguinte conclusão: ele chora a má escolha, ele chora a escolha fatídica do seu povo, do povo de Israel. Ele tem um motivo muito justo para chorar. Irmãos, o profeta Jeremias, ele é um instrumento, ele é até hoje, porque nós lemos ao profeta Jeremias até hoje, mas ele foi um instrumento poderoso de profecia, um instrumento poderoso de pregação, de anúncio da palavra de Deus. O Isaías profetizou mais ou menos 60, 70 anos. No caso de Jeremias foi menos, foi só 40 anos. Mas olha, há muita diferença dos 80 anos de Isaías com os 40 anos que o Jeremias profetizou.
Quando Isaías está profetizando, ele está falando: olha, Israel vai cair. Israel caiu, o reino do norte caiu, Judá também vai cair. Isso aconteceria, mas ele não viu isso acontecer. O profeta Isaías, ninguém bateu nos muros da sua cidade, não foram lá com guerreiros, soldados, com flechas, com lanças, para matar os soldados do seu lado. Ele não viu isso. Ele não viu o ataque, ele não viu a mortandade. Não, o profeta Isaías, ele não viu. Ele chegou a ver o cerco, mas pela oração os inimigos foram mortos. Ele foi poupado. Então foram 60 anos de ministério sem esse momento triste, sem esse momento de viver o pior momento da nação de Israel, que foi a queda de Jerusalém pelos babilônios. E isso Jeremias ele viu a olho nu. Uma coisa é você falar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, é você olhar lá pela televisão e ver o que? Quanta morte, quanta tristeza, quanta fome. Outra coisa é você estar lá. Outra coisa é você estar lá na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, aonde a guerra aconteceu, e ser o quê? E ser um contemporâneo de tudo isso. Então isso faz muita diferença, porque Jeremias, ele viu a decadência de Jerusalém, da nação de Judá, a queda. Ele viu os seus irmãos, os seus amigos, as pessoas que ele conhecia, o rei, o príncipe, o sacerdote, os outros profetas. Ele viu todos serem levados, uns mortos, mulheres violentadas na sua frente. Ele viu, ele presenciou tudo isso. Mas antes de ele presenciar tudo isso, ele é o profeta que sofreu 2 vezes, porque ele falou que tudo isso ia acontecer. E ele sabia que ia acontecer, porque Deus tinha dito. Então veja só, já é muito duro você sofrer tudo isso. Agora, mais duro ainda é você antecipadamente ver tudo isso em profecia, com seus olhos espirituais, e esperando esse momento chegar. Então, por mais de 40 anos, Jeremias pregou. Ele pregou o quê? O arrependimento, a volta para Deus. Sabe que essas 2 frases, olha, reconheça o teu pecado, Judá, convertei-vos, filhos rebeldes, são frases repetitivas. O Jeremias, ele cansava de dizer, por 40 anos ele chamou o povo ao arrependimento, pregando de todas as formas. Ele ia lá e pregava no meio da multidão. Ele foi no templo, ele pregou para milhares de pessoas ali no pátio do templo. Então ele pregava, viva voz, como eu estou pregando aqui. Ele pregava de um jeito diferente. Deus mandava ele escrever, e ele às vezes mandava o Baruque escrever: olha, escreve aí essas coisas que eu vou falar para você, E o Baruque escrevia tudo, e agora leva lá, faz um pregão dessa mensagem, anuncia lá no templo, porque ele tinha sido proibido de ir para o templo. Então ele escrevia a mensagem e mandava o secretário dele ir lá e pregar a palavra de Deus. Então ele pregava diretamente, ele pregava indiretamente, ele encenava, sabe? Deus mandava ele fazer algumas cenas de ator mesmo, ir lá, pegar um cinto, ir lá no Rio Eufrates, enterrar o cinto, voltar, depois passar um tempo, buscar o cinto. O cinto está podre. Pois é, podre é essa soberba, é essa orgulho dos que me recusam. É assim que eles vão ficar, podres. Então ele encenava. Mais que isso, teve um dia que Deus pediu para ele pegar uma lanterninha, sair por Jerusalém todinha, uma lanterninha para buscar uma pessoa que fosse realmente temente a Deus, e não conseguia encontrar uma pessoa temente a Deus naquela cidade. E por isso a sua pregação foi regada com lágrimas. Como nós vimos aqui, nós temos esse texto, aqui, pode pular, meu filho, Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, e esse é o texto que a gente leu. É o texto do capítulo 8, versículo 18, capítulo 9, versículo 1. Então, resumindo, irmãos, eu quero ler só essa última parte aqui. Olha, quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Ele está dizendo: eu queria ter dentro de mim mais água, eu queria ter mais lágrimas, mas eu não tenho. Ele chorou até acabar, não tinha mais de onde tirar, estava desidratado já. Eu prantearia noite
noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos do meu povo. Repare bem, o povo ainda não tinha sido tombado, os mortos ainda não estavam mortos, eles estavam vivos. Ele está fazendo uma profecia e ele está chorando antecipadamente. Como eu disse para vocês, ele literalmente, ele sofreu dobrado, como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando Azael vai perguntar para ele: olha, o meu rei mandou perguntar se ele vai ficar bom, se ele vai morrer dessa doença, como é que vai ser, né? Então o profeta disse para o Azael: olha aqui, fala para ele que ele vai sarar, mas ele vai morrer. Ué, ele vai sarar? Ele vai morrer? Aí o profeta começa a chorar, mas chorar copiosamente, lágrimas e mais lágrimas, e o Azael olha e diz, né: ô profeta, por que o senhor está chorando, meu pai? Por que o senhor está chorando? E o profeta Eliseu disse: eu sei o que tem dentro do seu coração, Azael. Você vai assassinar o rei, você vai vir aqui em Samaria, vai vir aqui onde está o meu povo, você vai matar até as mulheres grávidas que estão aqui entre o meu povo, você vai cortar a barriga delas. E ele começou a chorar, sabe por quê? Porque ele viu isso em profecia. Agora imagine, irmãos, o Jeremias viu isso em profecia, e ele não é o único. Ele não é o único que viu em profecia todo o desastre espiritual, material, físico que aconteceu com o reino de Judá. Mas podemos dizer que ele é praticamente o único dos profetas que estava lá. Ele estava em Jerusalém. Ele viu o inimigo entrar pelas portas da cidade. Ele viu o templo ser destruído, todo picotado. Ele viu mulheres correndo e sendo violentadas. Ele presenciou tudo isso. Primeiro ele profetizou e chorou, e depois ele viu pessoalmente e podia chorar 2 vezes. Então, olha, ele é conhecido como profeta chorão, e ele foi o profeta mais rejeitado. Para ver que não é choro que faz alguma diferença, não é? Jeremias foi o profeta mais rejeitado de todos. Jonas pregou, todo mundo se converteu. Nós conhecemos a história de sucesso da pregação de Jonas. O único profeta que prega e todo mundo se converte, e ele nem queria que aquelas pessoas se convertessem, né? Isaías, ele também não tem tanto sucesso assim, mas ele pelo menos não sofreu tudo aquilo que o Jeremias sofreu. Outros também, né? Mas Jeremias, além dele não ser ouvido, ele era perseguido. Eles batiam no Jeremias. Ele foi rejeitado por todos. Olha, todos quem? Todos. Todos, começando, por exemplo, pelos seus familiares. A palavra de Deus diz que os seus familiares o rejeitaram, o amaldiçoaram. Havia críticas de pessoas do seu próprio sangue contra ele. Por quê? Porque ele veio de uma classe sacerdotal. Os seus parentes, os seus irmãos de sangue eram sacerdotes como ele, e todos criticavam o seu trabalho, a sua profecia. Outros profetas também criticavam o trabalho dele. Profetas, sacerdotes. Aliás, um profeta e um sacerdote foi quem prendeu ele num toco e disse: agora bate, pode bater. Ficaram batendo nele a noite toda. Então, ele foi rejeitado por amigos, né? Que amigos? Ele morava numa cidadezinha pequena. Eu já morei numa cidade pequena. As pessoas se conhecem. E lá na cidade pequena que ele morava, as pessoas o detestavam. Queriam armar uma arapuca lá para pegar o Jeremias, bater no Jeremias. Então ele era odiado pelas pessoas que ele cresceu, amigos dele desde a infância. Ele foi perseguido pelo rei. Quando ele mandou escrever aquele livro e levou lá, o rei pegou o livro e mandou queimar, cortou com um canivete na frente do Baruque e depois tacou fogo. Então ele foi perseguido pelo rei e ele foi perseguido por todo o povo. Ou seja, não teve quem não perseguiu o profeta Jeremias. Uma vez ele estava pregando lá no templo, e quando ele acabou de pregar no templo, esse sacerdote que eu disse, esse profeta, pegou ele e disse: olha, vamos levar ele lá, vamos prender ele de pés e mãos e vamos bater. Se a gente bater nele, o que acontece? Ele para de pregar. Uma surra bem dada no começo, pronto, já sossega. Então logo no início do seu ministério, quando ele se apresenta em Jerusalém,
que acontece? Eles dão uma surra nele, porque ele vai lá no templo, porque Deus mandou ele lá. E ele prega no templo: olha, se arrependam, porque senão o rei da Babilônia vai vir aqui e vai matar todo mundo. Era a pregação dele, era essa a pregação dele. Mas e o que eles fizeram? Bate nele, né? Vamos dar uma surra bem dada que já resolve. Mas não resolveu, porque ele continuou pregando, continuou. Foi quando ele falou assim: olha, eu não posso mais entrar no templo, estou proibido de entrar no templo. Proibido ele, você não entra mais aqui, então não entra, né? Ah, tudo bem, se entrar aqui apanha, então não entra, não tem problema. Então ele começou a escrever, escrevia, mandava para o Baruque, não é o Baruque que escrevia, Baruque vai lá e prega essa palavra aqui. Olha, pelos laudos, pelo texto bíblico, o Baruque levou um ano para pregar lá, um ano. E ele foi lá e pregou, alguém ouviu, levou lá para o conhecimento dos príncipes. Os príncipes foram lá, contaram para o rei disse: manda trazer aqui. Quando trouxe, ele pegou aquele canivete, como eu disse, a palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia, ele picotou a Bíblia e jogou dentro do fogo. Ninguém quer saber disso aqui. E pega o Jeremias, prende. Só não foi preso aquele dia junto com o Baruque, porque os próprios príncipes disseram: olha, entrega o pergaminho e dá no pé, tá? Vocês podem, porque a coisa está feia do lado de vocês, né? Acusado de desertor, traição. Foi acusado e por isso foi preso no calabouço. Foi quando, meus irmãos, a palavra de Deus diz que colocaram ele num poço cheio de lama, e ele ficou assim, ó, só a cabeça para fora da lama. O rei ficou com dó, mandou tirar. Tirou ele de lá, né? Então ele saiu, e quando ele sai de lá, fica preso aqui em outro lugar, né? Ficou num lugar melhorzinho, mas não pense que era agradável. Nenhum é agradável. Ele terminou os dias dele sequestrado e levado à força para o Egito. Então quem sofreu dos profetas mais que Jeremias? Qual profeta de todos eles tem uma biografia tão grande quanto a de Jeremias? E uma outra coisa, irmãos, nós cristãos conhecemos muito pouco da biografia de Jeremias. Sabemos pouco. Uma pessoa que pregou o que nós pregamos, que pregou o quê? O arrependimento. O que é o arrependimento? É a conversão, é deixar os pecados, é deixar a vida de pecado e fazer o que? Bom, né? Entregar a vida para Jesus. Ele diz: melhorai os vossos caminhos, diz o Senhor. Isso era uma das palavras, das mensagens de Jeremias. Melhora. Então, há de se ter uma transformação, deixar o pecado, deixar os ídolos, deixar a maldade. Isso é conversão, meus irmãos. É quando a gente deixa de fazer o mal e pratica o bem em Cristo Jesus, quando a nossa vida é expandida em Cristo. Então essa era a mensagem de Jeremias. Mas nós perguntamos: por que choras, Jeremias? Né? Vamos pensar, por que Jeremias está chorando? É porque a profecia dele não foi ouvida? É porque quando ele pregou, as pessoas ouviam de um lado e soltavam para o outro? Ninguém interessava na mensagem dele? E aí o que acontece? O ego machuca. Eu fui lá, eu preguei, ninguém me ouviu. Onde já se viu um pregador da minha tarimba ir lá pregar e ninguém dá atenção? Veja só, foi por isso? Não foi por isso. É porque ele foi desprezado por pessoas que ele amava, como a própria família, os amigos que cresceram junto com ele. Isso fazia Jeremias chorar? É por isso que ele disse: eu queria ter mais água dentro de mim para poder derramar um pouco mais de lágrima? Foi porque Deus proibiu ele de casar e ter filhos? Porque Deus falou para ele: você não vai casar e você não vai ter filho, né? Eu não quero que você case e tenha filhos. Foi por isso? Seria o motivo? Porque ele foi proibido de entrar no templo? Logo ele, que também era sacerdote e que vivia, meus irmãos, do serviço do templo. O sacerdote dependia do templo para poder até se alimentar, poder comer. Tiraram dele o quê? Tiraram dele o seu ambiente de trabalho, o seu ganha-pão. Foi por isso que ele vai começar a chorar porque ele não pode mais entrar no templo. Tem gente que choraria por isso, mas não foi por isso que ele chorou, né? Porque o rei mandou queimar os seus escritos. E escrevemos com tanta dificuldade. Olha que dificuldade de ter um pergaminho, escrever no pergaminho. Devia ser difícil mesmo. Aí o camarada vai lá, corta no canivete, taca no fogo. E ele, então, Jeremias chorou por causa disso? Não, também não, né? Foi porque ele apanhou, foi porque ele foi lançado no seco,
foi porque ele foi lançado no calabouço, foi porque ele foi levado à força lá para o Egito, todo o tempo apanhando de um lado, apanhando do outro, com risco de morte. Eu choraria por isso. Pois eu digo, por nenhum desses motivos Jeremias chorou. Jeremias chora, irmãos, pelo mesmo motivo que Jesus chorou. Lembra que Jesus chorou? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 34. Vamos lá. Jesus estava a caminho de Jerusalém, era praticamente os seus últimos dias. Ele já havia pregado, anunciado a palavra de Deus, os seus apóstolos também, João Batista também. E chegando no fim do seu ministério, nós sabemos qual foi o resultado. Ele foi recusado, ele foi rejeitado, correto? Mas quando ele estava lá, ele disse exatamente o que está escrito aí, Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Ou como traz essa tradução, mas vós não aceitastes. Irmãos, Jesus, ele poderia ter chorado quando a sua própria sinagoga, a sinagoga que ele cresceu, que era Nazaré, a sinagoga que ele sempre lia lá a palavra de Deus, aonde estavam seus amigos, aonde estava os responsáveis, o seu pastor ali da sinagoga, quando ele leu o profeta Isaías e disse, hoje se cumpriu essa palavra, eles pegaram Jesus. Eles levaram Jesus até um pináculo lá, uma montanha lá, e quando chegou lá naquele morro, negativo a coisa, eles queriam precipitar Jesus de lá, e as sinagogas foram fechadas para Jesus. As sinagogas de toda a Judéia, as sinagogas da Galiléia, foram fechadas para Jesus. Você não pode mais pregar na sinagoga. Seria um bom motivo, né? Quando as igrejas se fecham e não quer que Jesus Cristo prega mais. Bom, aí poderia ser um motivo. Chorou porque a sinagoga fechou para ele? Não, ele nunca chorou por isso, por nenhuma vez. Por ter sido proibido de entrar em algumas cidades, ele foi proibido de entrar em Samaria, por exemplo. Ele tinha um aspecto de quem ia para Jerusalém, e os samaritanos disseram, não, aqui ele não entra, de jeito nenhum, ele que passa para a direita, ele que passa para a esquerda, por Samaria ele não vai passar, não vai pousar aqui, não vai pregar aqui, coisa nenhuma, né? Era um bom motivo para chorar também, mas ele também não chorou por isso. Não quer que eu vou lá? Está tudo bem. Samaria não quer que eu entre lá? A Samaria não quer que você entre lá. Então, vamos dar a volta, não seja por isso, vamos para outra cidade. Se uma cidade fecha a porta, nós vamos para outra cidade. Não tem comida boa, não tem carne. Coitado do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Dependia da bondade, do cuidado, da misericórdia de outras pessoas para alimentar o seu ministério, porque ele só pregava. Mas podia dizer assim, olha, ele chorou quando ele foi preso. Estava lá no Getsemane, depois de uma noite de oração muito dura, chegaram nele, traído. Uma pessoa às vezes ela é traída pela outra, ela chora, né? Ela fica chorando. Jesus foi traído por Judas, que o beijou naquele dia. E ele não chorou. Ele foi levado na frente de Pilatos, Pilatos já bate um pouco nele, aí resolve, né? Foi lá, bateu um pouco nele. Ele não chorou. Aí mandou para Herodes, o Herodes abate um pouco nele também. Ele também não chorou. Aí Herodes não, leva lá para Pilatos de volta. Voltou para Pilatos, bate um pouquinho nele de novo, né? E ele não chorou. Irmãos, ele foi levado para a cruz, teve mãos e pés pregados, espinho na cabeça, com aquela coroa de espinhos. Ele sangrou até a morte. E não é dito que ele chorou, repare bem.
não é dito que o nosso Senhor chorou. Teve sim umas mulheres, quando ele estava carregando a cruz, e começaram, sabe como é, né? As mulheres estavam lá gritando, chorando. Ele diz: não chores por mim, não. Chore por vossos filhos. Porque Jesus sabia que 40 anos depois, o que ia acontecer com Jerusalém? O general Tito ia arrasar Jerusalém. Chorai por vossos filhos. Por mim não. Ele foi até a cruz. Ele não chorou. Mas aqui a Bíblia está dizendo aqui para nós, meus irmãos, que ele chorou. Lucas capítulo 13 e versículo 34. Agora é eu que vou encontrar esse texto na palavra de Deus. Quero ler com vocês aqui na palavra de Deus. 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintarinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Por isso Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? A escolha daquelas pessoas, a recusa da salvação. A salvação tão perto, é só a pessoa, como Paulo disse, que se tateássemos pudéssemos encontrar. É assim mesmo, tão perto de Jesus quanto ficou aquele jovem rico. Tão perto de Jesus ficou quando ele carregava a cruz e todas as pessoas do lado dele gritando, falando mal e coisa e tal. Tão perto ele ficou quando ele estava exposto por Pilatos, e Pilatos perguntava: que farei deste? E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Tão perto da salvação. E eles recusaram a salvação. Eles preferiram ir para o inferno. Foi uma escolha. Jesus chorou a escolha que eles fizeram por não dar ouvidos à palavra de Deus. Então, assim como Jesus, o profeta Jeremias chora a escolha de Israel. É o mesmo motivo. As lágrimas de Jesus naquele monte e as lágrimas de Jeremias, seja no seco, seja no calabouço, seja no templo, seja na sua casa, as lágrimas têm o mesmo motivo: uma má escolha, a escolha do inferno. Então, assim como Jesus, o profeta Jeremias chora a escolha de Israel. Chora porque eles escolheram se afastar de Deus. É muito lindo esse versículo quando você tenta entender o coração de Jeremias. Olha, o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Imagine você numa fonte de água. Você está lá naquele verde, aquele lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, no Éden, né? Você está lá com aquela água cristalina descendo, e aí você deixa de beber aquela água cristalina, e vem alguém vendendo uma aguinha lá, sabe de onde que veio? Se pegou no esgoto, sabe do que, né? Água, né? Você vai dizer: eu quero, né? Pessoa, né? Já seria um absurdo você deixar de beber a água daquela fonte para comprar uma água engarrafada. Já seria um absurdo. Agora, mais absurdo ainda é a pessoa cavar um buraco e pegar a água de uma lama cheia de minhoca, cheia de imundície, cheia de fezes, cheia de tudo que não presta, beber e ainda falar: está tão bom, tão gostoso. É isso que Deus está dizendo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que nem retém água. Quando ele fala isso, quer dizer que está cheio de barro, estão bebendo barro, pois eles preferiram beber barro. Olha, comer, né? Chora o fato de não se arrepender. Isso é uma coisa que Jeremias também disse, está aí, né? Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos
e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. Era triste. O profeta Jeremias via o povo, em vez de andar para frente, andava para trás. Você conhece alguém assim? Às vezes você encontra uma pessoa assim, você ama aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, né? E as escolhas que aquela pessoa faz, vale Deus, né? Por quê? Porque a pessoa parece que em vez de ir para frente, o que ela faz? Ela dá uns passos para trás, pelas escolhas, pelas próprias escolhas. Mesmo com tanto bom conselho, a pessoa resolve dar passos para trás e não para frente. Eles não se arrependem, eles não atendem, eles não dão ouvidos. E por fim, Jeremias chora o fim trágico que eles teriam. Como eu disse, o Nabucodonosor chegou. Depois de 3 anos que a cidade ficou cercada, ele entrou em Jerusalém. Ele derrubou aqueles muros. Eram fortes, mas o exército babilônico foi mais forte. Entrou pelas ruas da cidade, matando homens, matando mulheres, matando velhos, matando crianças. O que tinha pela frente? Entrou dentro do templo, arrancou todo o ouro que tinha lá dentro do templo, cavou tudo que podia, tacou fogo em tudo que podia, destruiu completamente aquele templo. Não ficou nada. É como Jesus quando disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra, acabou. Pronto. Então ele chora tudo isso, chora toda essa perca. A escolha, o não arrependimento e o fim trágico. Irmãos, tem 2 passagens na Bíblia que nos ajudam a entender também as lágrimas de Jeremias. A primeira passagem se encontra no capítulo 18 de Jeremias. A segunda passagem se encontra no capítulo 19 de Jeremias. Olha como são parelhas. As 2 passagens, tanto a passagem do capítulo 18 quanto a passagem do capítulo 19, você tem uma palavra ali que é vaso, tá? O profeta, ele vai ter que prestar atenção no que acontece com o vaso, e depois ele próprio vai ter que comprar o vaso e dar um fim no vaso. Então Deus faz 2 pedidos para ele. Primeiro, profeta Jeremias, vá à casa do oleiro. E ele pegou e foi lá na casa do oleiro. O que aconteceu? O oleiro estava fazendo um vaso. É bonito de ver mesmo a criação. Quando a pessoa começa a criar alguma coisa com as próprias mãos, é sempre mais bonito. Seja uma blusa de crochê, seja um vaso, forjar no ferro. Nós temos um irmão lá em Pompeia, o irmão Alexandre. Ele conseguia fazer, ele faz seu rosto no ferro, ele fica batendo, quando pensa que não sai você, né? São pessoas, pelo esforço, pelo talento, eles conseguem. Então ele estava lá vendo o oleiro trabalhar com a sua própria mão, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Veja só. E aí então ele pegou e fez o quê? Ele fez um novo vaso. Aquele foi quebrado, mas então ele pega e faz um vaso novo. Isso foi uma lição. E o que representa isso? Representa o que Deus queria para o povo de Israel. No capítulo 18. O que Deus queria para o povo de Israel? Queria que eles fossem esse vaso quebrado. Não é assim que canta a nossa música? Eu quero ser um vaso novo. Um vaso que se quebra na mão de quem? Do oleiro. Quem é o oleiro? A palavra de Deus diz: nós somos o vaso e tu és o oleiro. Então o desejo de Deus é realmente nos quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, tirar de nós as impurezas, os pecados e nos fazer um vaso novo. Deus não quer trabalhar com o velho, Deus quer trabalhar com o novo, uma nova criatura, criada para as boas obras, criada para servir e adorar o Santo Deus, o Cristo Jesus. Então, lá no capítulo 18, é isso que significa ele ir lá e ficar vendo. Ele é um espectador, sabe? Ele é um espectador. Então ele olha, o oleiro faz um vaso, quebra, e o oleiro pega de novo, faz um lindo vaso, esse vaso novo. E isso é o que Deus queria para Israel, para o povo dele.
No capítulo 19, Deus diz: Jeremias, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um vaso. Vai lá, compra um vaso, né? Eu quero que você pegue esse vaso, essa botija, e você vai lá no Vale de Rinom, e que você convida toda a cidade, a população, toda sacerdote, profeta, todos os cupincha, chame todos. Eu quero que todos vejam. E ele fez publicamente. A palavra de Deus diz que todos foram, né? Mas um público grande foi. E aí o que ele faz? Deus diz: agora eu quero que você quebre esse vaso aí, no Vale de Rinom. E ele foi, pá, quebrou o vaso. Tá? O capítulo 18 eu disse: é o que Deus queria para Israel, que quer para nós. Ele quer que nós sejamos um vaso único. O capítulo 19 é o juízo de Deus. Um vaso que não se quebra na mão do oleiro, ele vai quebrar no Vale de Rinom. Sabe o que é Vale de Rinom? Jesus tem uma palavra no Novo Testamento chamada Geena, que traduzido no português é inferno. O Vale de Rinom, o Geena, está lá até hoje é um jardim, né? Bonito, você olha de um lado, olha do outro. Apesar de ter grama e tudo mais, olha de longe assim, sabe? Quando você entra naquele meio, você entra aqui dentro, você sente uns calafrios, uma coisa esquisita. De tanta criança que foi sacrificada lá, aquilo era um lixão no tempo de Jeremias, no tempo de Jesus, é onde o depósito de lixo, era um depósito de lixo, onde queimava o lixo de dia e de noite. Por isso, Jesus usou aquilo como exemplo. E Jeremias está falando: olha, os que não ouvirem a palavra, eles vão morrer pela mão dos babilônios, e os cadáveres vão ser lançados aqui no Vale de Geena, ou seja, eles vão queimar neste fogo. Então tem uma escolha, não tem uma escolha? Tem uma escolha. Ou se quebra na mão do oleiro e é transformado por Deus, ou o vaso vai se quebrar aonde? No inferno. Olha, irmãos, Jeremias não se conformava com essa escolha de Israel. Como eu disse, ele é o primeiro mesmo a mencionar o Vale do Rinom como uma figura viva do inferno Geena. Aqui no capítulo 7, vamos voltar no livro de Jeremias, capítulo 7 e versículo 32. Capítulo 7, versículo 32. Pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, mas nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Ele está dizendo: um dia esse lugar aqui não vai se chamar mais Tofete, ele vai se chamar o Vale da Matança, porque tem muito corpo, tem muito cadáver que vai ser jogado aqui. E aconteceu isso. O rei da Babilônia mandou pegar os mortos e jogar muro abaixo, lá para o Vale do Rinom, e eles se espedaçavam tudo lá. Trágico. De fato, representava o fim trágico dos moradores de Jerusalém no tempo de Jeremias, mas também, irmãos, isso tem uma figura muito grande. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, diz que o rei ordenará os da sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí você volte ao choro de Jesus. Por que Jesus chorava sobre Jerusalém? Porque Jerusalém recusou a palavra, o Evangelho, recusou o próprio Cristo. Por que Jeremias chora? Jeremias chora porque os israelitas, os judeus, eles também recusaram a palavra. Eles preferiram ser quebrados no Vale de Rinom, em Geena. Eles preferem ser quebrados no inferno a ser quebrados por Deus, pela mão de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, eu quero terminar com essa pergunta:
Como não chorar a escolha errada daquele que tanto amamos? Como é que a gente vai ver e chorar? Jeremias ele chorava porque as pessoas não se convertiam. Se fosse hoje, ele ia chorar porque as pessoas não estão entregando suas vidas a Cristo, a Jesus. Choraria como Jesus chorou, pela alma das pessoas. Olha, tem pai que chora porque o filho toma uma decisão errada. O pai chora, a mãe chora. Acontece muitas vezes. E ele está errado de chorar? Não, ele chora por quê? Porque ele ama. Ele quer o bem daquele filho, mas é uma escolha do filho. Tem pastor que também chora a decisão errada dos seus membros, o caminho que eles escolhem, e é o caminho que vai cada vez mais distante da palavra estou dizendo, mais longe da Bíblia. E o pastor chora por isso, ele se entristece, longe da palavra de Deus, que é o que o diabo quer, que você fique sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Nós estamos num processo muito triste das igrejas hoje. Hoje é essa palavra. Isso aí. Essa palavra que o Renato falou. Isso é a nota. Então, a base de muitas igrejas vai ser isso: fazer você rir, rachar o bico de rir. Mas a palavra sempre ficando por baixo. Sempre ficando por baixo. Porque E Satanás ele sabe que se a pessoa ler a palavra, conhecer a palavra, vai conhecer Jesus Cristo. Se conhecer Jesus Cristo, ele vai ser salvo, vai entregar a vida para Jesus. E assim como Jesus, então, o profeta chora a escolha errada das almas sem salvação. E a mensagem dele: volta para Deus. Não voltaram para Deus. Se arrependam. Eles não se arrependeram. Entreguem-se à Babilônia para vocês terem um pouco mais de paz. Eles não se entregaram. Tudo que o profeta falava, eles faziam o contrário. Olha, tem salvação em Deus. Não, eles não queriam salvação de Deus. E aí aconteceu o que aconteceu. Todos foram mortos. E olha, irmãos, vai falar que essa história não se repete hoje? A história se repete a cada dia. Foi no tempo de Jeremias. Eu volto à mente de vocês, o coração de vocês, naquela cena em que o Pilatos, ele coloca Jesus exposto. Está ali. Quem que entregou Jesus para Pilatos? Preste atenção nisso. Quem que entregou Jesus para Pilatos? Os religiosos. Não foram o povão. O povão é levado. Foram os saduceus, os fariseus, fizeram um concílio durante a noite, mandaram prender Jesus. E aí então levam Jesus de madrugada lá para Pilatos, acorda Pilatos, e Pilatos: o que vocês querem? Oh, esse é um malfeitor, esse está falando contra a nossa nação, contra o templo, diz que é Deus, etc. Né? Sabe? Inventaram um monte de coisas, e algumas coisas eram verdades, que ele era filho de Deus. Bom, Pilatos então não entendia nada de Bíblia, não entendia nada de nada, sabe? Fez um julgamento, e quando ele faz o julgamento, ele pergunta para a nação, ele pergunta: olha, traz aqui o Barrabás, bandido, ladrão, assassino, violentador de mulheres. O homem era terrível. E olha para o povo: olha, aqui tem Barrabás, ladrão, né? E aqui tem o rei dos judeus. Alguém grita: ele não é nosso rei, não, nós temos um rei que é César, né? Olha assim, tudo bem, né? Mas aí ele diz: olha, vocês querem que eu solte a Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Todos a uma gritavam: Barrabás, Barrabás, Barrabás. É assim que o versículo diz. Todos a uma gritavam: Barrabás, Barrabás. E ele pergunta ainda Pilatos: e a este, o que farei com ele? Aí o povo tinha uma outra palavra. Que o povo gritava a uma só voz? Animados por quem? Pelos religiosos.
gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não chorou. Jesus não chorou porque ele apanhou. Não. Lá naquele monte ele já tinha chorado esse momento. Lá naquele monte ele chorou. E tu não quiseste. Eu quis te ajuntar como a galinha junto os pintainhos, Jerusalém. E tu não quiseste. Foi uma escolha, não foi uma escolha? Escolheram Barrabás. Não tem sido diferente, irmãos. Olha quantas pessoas realmente temem a Deus neste mundo. Olha quantas pessoas realmente querem um compromisso com Deus. Quantas pessoas realmente levam a sério a palavra de Deus, as Escrituras, e têm um amor por Cristo, que querem trabalhar para Jesus Cristo. Olha só, o Barrabás pode ter outros nomes, pode ser um trabalho, pode ser uma faculdade, pode ser o quê? Pode ser um divertimento, qualquer outra coisa. Você pode nomear Barrabás de coisas que te afastam de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas preferem tudo menos a Cristo. E isso é triste. Essa escolha é triste. Por que choras, Jeremias? Jeremias chorou pela escolha deles. Eles escolheram ser quebrado aonde? No vale do Gerena. Com Deus dizendo: vem ser quebrado na minha mão. Eu quero que vocês sejam quebrados na minha mão. Amém?